Fala galera, boa tarde. Meu nome é Marcos. Hoje nós vamos bater um papo, conversar um pouquinho sobre lombalgia, né? Partindo do início, a lombalgia ela não é nenhum diagnóstico, né? Ela não é uma doença, ela não é uma patologia, ela é nada mais, nada menos que um sintoma sentido na coluna lombar, né? Decifrando, desmembrando aí a origem da palavra, lombalgia quer dizer dor na coluna lombar. É um processo álgico ali na coluna lombar que está acometendo ali o indivíduo, acometendo o paciente. Existe um ditado, existe um dito popular que fala o seguinte: lombalgia ou nós já tivemos, ou nós vamos ter, ou nós temos, né? Então é uma afecção aí, é um sinal, um sintoma que afete de 80% a 90% da população. Dificilmente a gente vai passar a nossa vida sem ter a lombalgia, sem sentir aquela dorzinha, aquele incômodo na lombar, o que é bem comum aí ao redor do mundo, independentemente do indivíduo. Existem algumas coisas que a gente tem que se atentar, né, na hora que receber ali um paciente, um cliente com lombalgia, né? Em primeiro momento, é desfazer alguns mitos, né, que esse paciente já traz, algumas informações colhidas na internet ou colhidas por outro veículo de comunicação que às vezes difundem alguma informação sem um contexto científico, sem uma base científica e sim poder proporcionar para o nosso paciente o melhor tratamento e dar as informações verdadeiras para eles, né? Nós temos alguns mitos, né? Lembrando que a lombalgia ela é um tema de estudos recorrente, né? Existem inúmeros estudos, vários guidelines na literatura de como abordar, de como tratar a lombalgia, né? Então, mitos como colchão, postura, né? Até hoje a gente tem diversos estudos que não trazem qual a postura ideal, qual é a postura ideal. Então a gente costuma dizer que a postura ideal é aquela que você, de uma certa forma, funcional, se sinta bem, que você não sinta dor, que você não sinta incômodo. Então não existe a postura ideal, existe a postura certa, ideal para o seu corpo, né? Não existe um padrão para todos, não existe uma receita de bolo. Então eu preciso melhorar minha postura, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Então é cabível de avaliação, é cabível de identificar até que ponto isso é prejudicial para você, né? Colchão mesmo é um dos assuntos que geralmente a gente escuta, né? Meu colchão é velho, meu colchão é novo, meu colchão é muito duro, é muito macio. Troquei meu colchão, troquei a minha cadeira também, por exemplo, e nada mudou. Isso significa que se você achou que aquilo era responsável pela sua dor e você retirou esse fator e nada mudou, quer dizer que aquele fator não estava influenciando em nada, né? O problema está no seu corpo, está nas suas articulações, na sua musculatura, na sua fáscia, ou seja, é mais fácil a gente corrigir algum fator limitante, algum fator com pouca mobilidade do nosso corpo, né? E com isso reajustar ali os nossos sistemas e com isso reorganizar o nosso organismo, o nosso corpo, para que a gente seja forte, independentemente do fator externo que a gente esteja exposto, né? Então a lombalgia ela nada mais é que um sintoma sentido na dor lombar, que pode ter diversas causas, ser oriundo de diversos gatilhos que o nosso corpo possa vir a apresentar, né? A gente pode ter origem mecânica, né? Uma falta de mobilidade ali direta na articulação, na coluna lombar, né? Uma falta de mobilidade ali nessa região vai proporcionar uma carga mecânica e aí com isso vai gerar sintomas de dor na região. A gente pode ter um problema mecânico adjacente, né? Por exemplo, nas articulações dos quadris, na sacroiliaca, né? São problemas mecânicos não localizados na coluna lombar que pode vir a referir dor na coluna lombar, né? E aí a gente pode se estender a problemas ascendentes vindo do tornozelo, com adaptações no joelho e por consequência quadril. Aí a gente montaria uma gama de fatores um pouco mais extensa para poder exemplificar aí um sintoma na dor lombar com uma adaptação. Mas a gente tem que entender
que diversos fatores podem estar influenciando nessa lombalgia, né? Como já foi falado, a parte mecânica, sendo da própria região da coluna lombar ou adjacente, como quadril, como sacro, como a própria coluna torácica, pode desenvolver alguma disfunção e repercutir lá na coluna lombar, sintomas álgicos, sintomas de dor, fatores limitantes ali para esse segmento no corpo, né? Outra questão importante que é trabalhado é o desequilíbrio muscular, né? Então a gente sabe que o desequilíbrio muscular pode vir a trazer sintomas da coluna lombar, seja a famosa musculatura do core, né? O powerhouse, trabalhado bastante em algumas reabilitações funcionais, né? A musculatura abdominal, a musculatura lombar, dorsal, o próprio diafragma, que cabe uma atenção especial para ele, mas enfim, um desequilíbrio muscular ali, uma fraqueza muscular pode trazer uma instabilidade ligamentar local e com isso repercutir dores na região lombar, né? O diafragma, ele faz parte aí desse grupo muscular, né? E além dessa questão muscular, a gente tem uma ligação muito interessante do diafragma com a coluna lombar, que é os seus pilares diafragmáticos, né? Existem duas relações importantes do diafragma com a coluna lombar, que é exatamente os seus pilares. Tem uma relação aí com a musculatura do quadrado lombar, né? Então quando a gente tem uma disfunção diafragmática, a gente consegue tem a repercussão lá na coluna lombar devido a esse pilar e devido à associação que apresenta o diafragma com a coluna lombar. Então a gente consegue destrinchar dentro da avaliação, identificar realmente aonde está acontecendo esse problema e por que a coluna lombar está doendo, né? E aí a gente consegue identificar e tratar da melhor maneira possível. Existem também as questões viscerais, né, que podem repercutir na coluna lombar, né, pode estar somatizando, pode estar um reflexo víscero-somático ou somático-visceral, mas aí repercutindo lá na lombar. Então a gente precisa entender a gama de fatores que pode estar associados aí na coluna lombar e com isso tratar aí o nosso cliente paciente da melhor maneira. Podemos credenciar a dor lombar também alguns fatores psicoemocionais, né? Não podemos esquecer do fator biopsicossocial, entender esse paciente, entender como ele vive, entender como ele faz, de que forma ele leva a sua vida, né? Se ele está alimentando bem, se ele está comendo bem. Existem estudos dizendo que a falta de um sono aumenta ali o pico de estresse, com isso surgem dores, surgem afecções, né? Aumento de níveis de cortisol na corrente sanguínea. Então o fator ali, esse marcador biopsicossocial é muito importante também para a gente entender o nosso paciente e poder contribuir da melhor maneira possível para ele e para a melhora do quadro que ele vai nos trazer, né? Existem as radiculopatias, né? As próprias hérnias e tal. É preciso também entender e avaliar se realmente há uma herniação, se há uma compressão discal ou se é apenas uma compressão do trajeto na parte periférica do nervo, né? Nem toda dor lombar ou nem toda hérnia de disco ela será cirúrgica, então é necessário avaliar com critérios, avaliar individualmente para a gente poder avaliar certinho para ver se esse paciente, porque às vezes o paciente já vem com medicação cirúrgica e dentro do seu consultório você vê ele na parte funcional, ele é totalmente independente, totalmente funcional, e as dores, e aquele exame de imagem que vem ali como a protusão discal, vários bicos de papagaio, não bate com o que é o seu paciente entrando no consultório, né? O que é ele funcionalmente. Então, às vezes a foto não bate com o que no exame funcional. Então, nem toda hérnia é cirúrgica, nem toda protusão discal, nem toda compressão de nervo necessita aí de cirurgia, né? Então a gente precisa avaliar aí o nosso paciente, tirar ele desse fator cirúrgico, né, se for o caso, e aí proporcionar um tratamento conservador bem direcionado, né? É apenas algumas coisas aí para a gente
poder ir conversando, né, sobre a lombalgia, como ela pode surgir e quais os fatores predominantes aí, né? Lembrando que a avaliação ela é de caráter importante para a gente poder direcionar para o nosso paciente aí uma boa conduta, uma boa abordagem terapêutica, né? Fico à disposição para maiores dúvidas, podem me chamar aqui no Instagram, e aí a gente vai conversando um pouquinho mais, abrindo mais esse canal aí para a gente conversar um pouco sobre o nosso corpo, sobre como a fisioterapia pode ajudar as pessoas e como ela pode atuar na melhoria da qualidade de vida e do bem-estar, tá certo? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, abraço.